Boa tarde, pessoal. Dia 22 de setembro, chegando o final de ano, época de loucura. Quem não fechou seu pacote de começo de férias, enfim, férias de começo do ano já está aí desesperado. E a EHTL, parceira integração, hoje traz mais uma opção para a gente oferecer para os nossos passageiros. Hoje a gente vai de Rota das Emoções, a gente está com Tatiana na sala, que vai ajudar aí a tocar o treinamento, e a Maria comercial da Tagatur, vai explicar melhor, né, Maria? Maria vai se apresentar e explicar melhor aí o que a parceira da EHTL traz para os agentes. Tati, eu deixo a palavra contigo, obrigada pela disponibilidade e estamos juntas. Obrigada, Carlinha. Bola aqui agora comigo. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Só uma rápida apresentação. Vocês vão ficar agora com a Maria, que ela é craque expert de Rota das Emoções, é nosso super parceiro em São Luís, Barreirinhas. Então, assim, não só Rota das Emoções, porém Lençóis Maranhenses também a gente trabalha com eles, Chapada das Mesas. Quem quiser saber um pouquinho mais desses destinos, lá na página do Instagram da EHTL, a gente fez uma live ano passado, com a Maria também, ela está explicando esses destinos, foi super legal, e hoje ela vai estar contando mais novidades. Esses e para quem não sabe, eles têm acho que mais de um. Felipe, acho que seu áudio está Tem aberto. fundo azul e tem um mapa Se você puder mundo. fechar. Agora foi. Só que o teu áudio agora está fechado, Tati. Ele fecha, né? Ai, a gente Fecha. tá doido. Eu vou deixar vocês agora com a Maria, ela vai fazer a apresentação para vocês da Rota das Emoções, e no finalzinho, só peço mais 5 minutinhos para explicar como procurar no nosso portal, tá bom? Maria, com você. Olá, boa tarde a todos. Como a Tati falou, eu sou da Taguator Turismo, a gente faz receptivo no estado do Maranhão, e além do Maranhão, a gente trabalha também com a Rota das Emoções. A Rota das Emoções ela é um roteiro integrado que inicia no Maranhão e passa pelos estados do Piauí, finalizando no Ceará. Então, é um roteiro assim que tem crescido muito a procura. Acho que é um dos únicos roteiros integrados desse tamanho que a gente tem no Brasil. O nome já diz, né? Rota das Emoções, a gente tem diversas sensações diferentes, diversas emoções de praia, de lagoas, do Rio Preguiças também. Então, eu vou iniciar a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interrompendo. Eu acho mais fácil de ir tirando dúvida assim que aparecer. Eu vou pegando aqui também. Normalmente eu vou anotando e eu vou passando para você. Pode ficar tranquila na apresentação. Tá bom. A tela aparece para todo mundo, né? Maranhão. Aparece, aham. Então, eu inicio com Maranhão, que é onde a Taguator fica localizada. Então, nossa especialidade realmente é Maranhão. A gente trabalha com o destino Maranhão como especialista receptivo desde 1980. Então, é uma das empresas mais antigas no turismo receptivo no estado do Maranhão. Então, de Maranhão a gente entende, né? Os Lençóis Maranhenses, ele é o atrativo principal do nosso estado e também é o atrativo principal da Rota das Emoções. Eu sempre sugiro que a Rota das Emoções ela seja iniciada pelo Maranhão, seja iniciada por São Luís, e aí seguindo para Parnaíba, no Piauí, e finalizando em Jericoacoara. Até porque em Jericoacoara já é um destino mais para descansar, para curtir uma rede dentro da Lagoa do Paraíso. A região do Maranhão ela tem realmente mais atividades para serem feitas. A gente gasta bastante energia subindo e descendo no duna, nos Lençóis Maranhenses. Então, no próximo slide eu vou mostrar um pouco de como a gente faz a Rota das Emoções. A Rota das Emoções ela é uma marca, né? Já é uma marca registrada, é Geri, Delta e Lençóis. Então, a gente tem um logo, tem uma parceria de divulgação do Sebrae muito grande para vender, né? Para a gente aprender sobre a Rota das Emoções. É um destino que os estrangeiros já conhecem muito. Os meses de agosto, setembro e outubro, toda essa região, assim, são diversos idiomas que são falados, porque os estrangeiros eles vêm muito para o Brasil para visitar e o brasileiro ainda visita pouco. Com essa questão da pandemia, a gente ficou em casa preso muito tempo, agora podendo voltar a viajar,
as pessoas querem visitar destinos de ecoturismo, quer atividade ao ar livre, óbvio, menos aglomeração. Então, o destino Rota das Emoções, Maranhão, Piauí e Ceará é o ideal, porque são todas atividades ao ar livre, todas as atividades são em contato com a natureza, são grupos reduzidos, porque a gente usa os veículos 4x4 e nesses veículos a gente carrega até no máximo 7 passageiros em cada veículo. Então, são grupos menores, a gente consegue driblar bem essa situação de aglomeração. Então, aqui a gente tem o mapa da Rota das Emoções. O mapa, ele mostra que a gente inicia em São Luís, aqui tem o aeroporto, né? Então, a entrada para a Rota das Emoções é pelo aeroporto de São Luís, e São Luís fica a 4 horas de distância aproximadamente da cidade de Barreirinhas. Então, de fato, a Rota das Emoções ela vai se iniciar em Barreirinhas. A gente sempre pede que chegue um dia antes do início, faça a primeira pernoite em São Luís e de lá siga para Barreirinhas, que aí a gente vai dar início à Rota das Emoções. No Maranhão vai ser visitado o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e os seus portões de entrada, que são Barreirinhas, Santo Amaro e Atins. A gente consegue ver no mapa essas 3 cidades, Barreirinhas sendo a cidade principal, a base mesmo, o apoio que a gente tem é Barreirinhas, é uma cidade já mais estruturada. Santo Amaro e Atins são 2 vilas de pescadores. Então, são cidades mais tranquilas, elas são vilas mesmo, não são nem cidades. As ruas são calçadas de areia, é para aquele passageiro que mesmo vai fugir de qualquer civilização, digamos assim, né? Sinal de internet não existe. É bom, então, a gente avisar o passageiro, né? Porque se ele vai esperando essa estrutura, ele não vai encontrar, né? Não, em Barreirinhas é bem tranquilo. Barreirinhas tem tudo. A gente fala que Barreirinhas já é uma cidade que tem Subway e lojas americanas. Então, Opa! é uma cidade preparada. Mas Atins e Santo Amaro realmente é muito importante frisar que não tem internet, não tem rede de celular, é somente o Wi-Fi dentro das pousadas. Fora disso, é conexão só com a natureza mesmo. As ruas são calçadas de areia, então, a partir de Barreirinhas, a gente tem a possibilidade de visitar Atins e Santo Amaro e retornar para Barreirinhas, para quem não quer ficar nesse isolamento, ou então, quem realmente está disposto, quer se desligar mesmo, pode ser feita a hospedagem tanto em Atins quanto em Santo Amaro. E aí as configurações da Rota das Emoções elas vão se alterar de acordo com a vontade do passageiro de se hospedar ou não nessas cidades. Aí, seguindo, então, do estado do Maranhão, a gente vai até Tutóia, em veículo 4x4. Em Tutóia, a gente vai embarcar numa lancha voadeira para fazer a travessia, então, do Delta do Parnaíba. O Delta do Parnaíba ele também é conhecido como Delta das Américas, ele é a maior formação de delta que a gente pode encontrar nas Américas. Essa parte verde do mapa, toda ela são as ilhas do Delta das Américas. 70% desse delta ele é do estado do Maranhão, então ele faz parte do estado do Maranhão, e 30% faz parte do estado do Piauí. Então, a gente tem a possibilidade de visitar tanto o lado maranhense do delta, o conjunto de ilhas, né, que ficam para o lado maranhense, e fazer a travessia de Tutóia até Parnaíba também, em lancha voadeira, que é o lado do Piauí. Então, a gente sai do estado do Maranhão, em Tutóia, atravessa em lancha voadeira, fazendo o passeio, né? Não é somente uma travessia, é uma travessia com passeio pelas ilhas do Delta até Parnaíba. E em Parnaíba, essa travessia é tranquila, Maria, com a tranquila, é lancha voadeira, é um passeio de rio, é igual o passeio do Rio Preguiças, então é bem tranquilo, é um passeio mesmo, visitando, passando pelos manguezais. Existe uma parada para almoçar em uma dessas ilhas, então o almoço durante essa travessia ele é feito em uma das ilhas que já tem essa estrutura, e aí segue para Parnaíba. Parnaíba é onde a gente faz a primeira pernoite quando a gente inicia a rota. E até veio uma pergunta da Johanna aqui, quanto tempo esse passeio de travessia? Essa travessia são cerca de 5 horas de passeio. 4 horas de passeio. Sai pela manhã. É longe? Chega após... É um pouco longe. E aí chega até Parnaíba. E aí em Parnaíba, onde vai ser feita a acomodação, vai direto
Assim, a gente junta o 4x4 com o Parnaíba. A gente junta o 4x4 com a travessia de lancha, é o total do passeio entre 4 e 5 horas. E aí, chegando em Parnaíba, é feita a acomodação. Parnaíba também é uma cidade que tem uma estrutura bacana, ela tem sinal de internet, tem facilidade para pagamento com cartão de crédito também. E aí, em Parnaíba, a primeira pernoite, no segundo dia a gente já segue direto para Jericoacoara. Então, a gente não... Na configuração básica da Rota das Emoções, a gente só passa por Parnaíba, feita somente essa travessia. Eu vou explicar melhor sobre as diferentes configurações mais para frente. Aqui a gente vai destrinchando o mapa. E aí, saindo de Parnaíba, a gente vê que é uma distância consideravelmente longa até Jericoacoara. Então, por isso a importância de parar em Parnaíba. A gente vê muitas pessoas, eu já peguei alguns casos desses, eu quero sair dos Lençóis e ir direto para Jeri, eu não queria parar em Parnaíba. Se o passageiro opta por não parar em Parnaíba, fazer o trajeto direto até Jericoacoara, são cerca de 10 horas de viagem em 4x4. Então, é completamente inviável, existem pessoas que querem fazer e a gente acaba fazendo, mas não é recomendado. Realmente precisa se fazer essa parada em Parnaíba, porque senão não é um passeio, é uma maratona, né? Eu vou até aproveitar, Maria, que você tocou nesse assunto, porque a Simone perguntou se dá para fazer a rota com criança. Eu acho que depende muito do perfil da família, se a criança já é acostumada a viajar ou não, porque, veja, a gente está falando de uma viagem aí, de um passeio de 5 horas, se for fazer direto, nenhum adulto, é cansativo, né? É uma viagem cansativa, então eu imagino para uma criança, e dependendo da idade dos pais, então eu acho que... Não sei se é um destino muito focado em atender a criança, né? Pela limitação que você está passando para a gente. Isso, sim, realmente. Existem famílias que fazem, depende muito da idade da criança e da disponibilidade mesmo da família. Existe as crianças que fazem com os pais, no veículo 4x4, dependendo da lotação, dependendo da época do ano, se for a baixa temporada, a gente consegue até conversar para que uma mãe com uma criança, já tem uns 2, 3 anos, possa ir dentro da cabine do 4x4 junto com o motorista, para não precisar ir na parte de cima. Mas, assim, é um roteiro realmente de aventura, turismo de aventura. São trilhas em areia, terra batida, o veículo 4x4, nem sempre serão veículos climatizados. Os trechos mais longos, igual esse trecho entre Parnaíba e Jericoacoara, a gente faz em veículo fechado, é o 4x4, mas são caminhonetes, então elas são veículos mais confortáveis, têm a climatização e é o privativo. Vai ser, mesmo que a gente trabalhe com a configuração semi-privativo, esse trecho mais longo ele vai ser feito no privativo. A gente tinha a possibilidade de fazer ele inteiro no regular, mas durante a pandemia a gente suspendeu por conta da demanda, por conta de viabilidade, então nesse momento a gente está trabalhando com a semi-regular. Alguns trechos sendo no privativo. Idosos costumam fazer a Rota das Emoções, a gente recebe muito grupo de terceira idade que faz a Rota das Emoções, a gente vê que eles têm uma energia, assim, acho que é tanta natureza que as pessoas elas se renovam, né, enquanto estão fazendo. E por isso que eu falo da importância de começar, de sugerir ao seu passageiro que comece por São Luís, que comece pelos Lençóis Maranhenses. Porque o trecho que a gente vai ver mais passeios, que a gente vai ver mesmo dunas, sobe e desce de lancha, sobe e desce de 4x4, é na região dos Lençóis Maranhenses. De Parnaíba para frente, é só relaxar. É só se recuperar da escalada nas dunas dos Lençóis Maranhenses. Daí para frente, Jericoacoara é a cereja do bolo, que eu costumo dizer, que é o momento mesmo de curtir a rede dentro da Lagoa do Paraíso, de curtir um passeio de buggy sem preocupação. Existem muitos passageiros, inclusive, que eles estendem o final em Jericoacoara para descansar um pouco mais em Jeri, principalmente quando é grupo de terceira idade. A gente tem visto muito isso, de estender as noites em Jeri para poder descansar e voltar para casa já menos cansado, né? De ter feito todo esse roteiro de... Acho que é a água que dá sono, né? A água e a brisa, a gente fica mais cansado. Olha, não sei vocês, mas água me dá sono, comer demais me dá sono, enfim, eu sou uma pessoa que não precisa de muito para ter sono, De não. muito. E o prato típico vai ser peixe, muito pescado, muito fruto do mar, então também é um alimento que eu acho que dá mais sono, dá aquele...
é o conjunto, né? Tanto É. a brisa com a água e mais o peixe já dá uma cansadinha, assim. Ô, Então, Maria, e deixa eu te perguntar aqui, qual é a melhor época do ano para o passeio e quantos dias mínimos você recomenda para que se faça essa rota? Porque, veja, pelo que a gente está vendo ali pelo mapa, são distâncias longas, né? Que tem que fazer um roteiro bem estruturado para evitar essa fadiga. Você disse que os idosos, melhor idade, né? Faz Isso. essa rota, então a gente também tem que pensar no conforto do passageiro, porque, né, tem essa questão mais física, né? Porque se Sim. eu mesma, eu não sou uma pessoa que serviria para fazer uma travessia dessa de, sei lá, 10 horas. Então, quantos dias você indica esse roteiro para que seja feita de uma forma tranquila e qual seria a melhor época? Bom, vou começar com a melhor época, porque para mim e para o que eu costumo falar, sempre que eu falo de Maranhão, a melhor época é o ano inteiro. Maranhão não tem restrições, a gente tem... As nossas estações são chuvosas e secas, não tem frio e calor, nem nada disso. É calor e chuva ou calor e seca. Porém, a gente, quando fala de Maranhão, sempre pensa nos lençóis maranhenses com aquela imagem de revista, né? As lagoas cheias, aquela mistura do branco com o azul. E essa época que consegue pegar esse cenário de capa de revista, de Instagram, é entre abril, final de abril e final de setembro. Setembro, início de outubro, a gente tem visto as lagoas estendendo um pouco mais a sua duração. Então, durante esses meses, são os nossos meses que não tem chuva, que já choveu bastante no começo do ano, e as lagoas estão no nível mais alto de água. No restante do ano, que vai segunda quinzena de outubro até março, início de abril, já é o período de seca. Então, o nível das lagoas, elas não somem. Eu já ouvi falar assim, aquele parque que some uma época do ano. Não, ele não some, ele continua lá, mas o nível de água das lagoas ele vai diminuir um pouco. Porém, existem muitas lagoas que são perenes, elas se mantêm com água. A diferença é caminhar um pouquinho mais até chegar numa lagoa que dê para tomar banho. Perfeito. E em relação ao tempo, a Rota das Emoções ela tem um mínimo de 5 noites, considerando esse trecho entre Barreirinhas e Jeri. E aí a gente sempre considera mais uma noite em São Luís, então sendo 6 noites, e aí uma ou não a mais em Jeri. Então, o mínimo mesmo para fazer um passeio confortável, que seria a rota tradicional, são 5 noites, mais uma em São Luís, 6 noites, 7 dias. Se tentar, a gente tinha, né, agora está suspensa, a rota Smart, na configuração Smart, que seria o regular. Ela está suspensa por enquanto, por conta justamente dessa viabilidade de fazer nesse período de pandemia, que a gente está diminuindo a quantidade de pessoas por veículos, porque ela era feita em 4 noites. Então, ela ficava bem corrida por conta de ser tudo irregular. Então, agora a gente suspendeu por um tempo indeterminado, né, até a gente reavaliar a possibilidade de voltar com ela. Então, o mínimo são 5 noites de Rota das Emoções. Maravilha. Seguimos. Aqui era um vídeo, mas eu não vou. Aqui eu ia falar um pouco da Taguatur, mas aí como a gente foi direto para a Rota das Emoções, a gente fica em São Luís. O estado do Maranhão, de modo geral, ele é dividido em polos, e a Rota das Emoções é um dos polos que a gente atende como Maranhão também, né? Porque a gente costuma iniciar pelos Lençóis Maranhenses, entrando por São Luís e saindo por Fortaleza ou por Jericoacoara. Existem as duas possibilidades, depende muito da condição do aéreo que o passageiro conseguir, mas a entrada sempre sendo feita por São Luís. Dá para fazer, sim, da outra forma. A gente também opera iniciando em Fortaleza ou em Jeri mesmo e finalizando no aeroporto de São Luís, porém não é tão interessante, é um pouco mais cansativo do que fazer o caminho inverso iniciando por São Luís. Então aqui eu vou falar um pouco sobre os Lençóis Maranhenses, que é o maior atrativo da Rota das Emoções, é onde a gente mais tem atividades, é o paraíso, assim. Eu sou suspeita para falar de Lençóis Maranhenses, porque eu sou maranhense, eu cresci ali indo para os Lençóis Maranhenses, então é uma coisa que eu gosto Quase não demais. foi, né? Quase não conhece. Quase nada, bem pouco.
Então, aqui, essa é a distância entre São Luís e Barreirinhas, 265 quilômetros. Já é o primeiro susto que a gente tem ali quando chega, é fazer essa viagem de 4 horas entre São Luís e Barreirinhas. Por isso, a importância de colocar uma pernoite no início em São Luís. A gente chega no primeiro dia em São Luís, se acomoda, já descansa, né? Porque os voos, até chegar em São Luís, eles acabam sendo um pouco mais distantes, né? São Luís tem uma malha aérea bem ainda restrita, acaba que de várias cidades do Brasil precisa ser feita conexão. Então, chega em São Luís, se acomoda e no dia seguinte, pela manhã, às 7 horas da manhã, a gente faz o transfer de São Luís até Barreirinhas. Então, a primeira parada vai ser sempre Barreirinhas, saindo de São Luís, e aí de Barreirinhas que a gente vai organizar, dependendo da configuração da rota, se inicia a parte de Barreirinhas, se inicia em Santo Amaro ou se inicia por Atim. Os passeios que eles vão ser feitos durante a Rota das Emoções, até para quem quiser, tiver um grupo, uma família que quiser vender outros passeios fora dos que estão inclusos na Rota das Emoções e iniciar um pouco mais cedo a Rota das Emoções para aproveitar Barreirinhas, visitar melhor os Lençóis Maranhenses, a gente tem outras opções, como que não está incluso na rota, é o Boia Cross, que é a flutuação no rio Formiga, é um passeio assim, relax, é para sentar na boia e descer o rio só se refrescando, porque a nossa temperatura ela fica em torno de 32, 34 graus o ano inteiro, então o calor é bem intenso. O trekking, que é um passeio assim, é extremamente legal, é um negócio assim, muito fora do normal para quem gosta de turismo de aventura. O trekking é a travessia a pé do Parque dos Lençóis Maranhenses. Então, são 1 dia, 2 dias ou 3 dias de caminhada, de acordo com a configuração escolhida, embaixo do sol, pelas dunas dos Lençóis Maranhenses. Então, é para aquele passageiro que ele tem um condicionamento, que ele gosta de aventura, é privativo sempre, então vai ele e o guia fazer essa travessia, dormir dentro do Parque dos Lençóis Maranhenses, se alimentar ali com a comunidade que vive lá dentro, então é uma coisa bem diferente, bem interessante. O quadriciclo, que é para quem também gosta de aventura, mas aquela aventura que você não precisa andar tanto, só vai precisar acelerar ali o quadriciclo e fazer a travessia do Campo de Dunas, é um passeio de dia inteiro no Campo de Dunas dos Lençóis. Mais prático. Andar. Trekking eu estou tentando me preparar, já faz um tempo para fazer, ainda não consegui, não pensei ainda nisso. O Delta das Américas, que é o lado maranhense também, para quem não vai fazer a rota, mas quer conhecer Lençóis Maranhenses, pode fazer ali, ficar em Barreirinhas hospedado, vai até o lado maranhense do Delta, passeio de dia inteiro, e retorna para Barreirinhas, onde pode ser feita hospedagem, sem precisar fazer a rota completa, né? Seria uma semi-rota das emoções. A gente consegue combinar bem legal. Santo Amaro também, mesma coisa para quem não vai ficar hospedado, né? Santo Amaro igual a Atins, que eu havia dito, são aquelas cidades que não têm estrutura de celular, é bem isolado para quem quer mesmo se desligar, mas não tanto, então vai, passa o dia em Santo Amaro e volta para Barreirinhas para poder dar aquela conferida nas redes sociais. E Casa de Farinha e Artesanato de Marcelino, que são 2 turismos de base comunitária. A gente visita essas 2 comunidades, a do Tapuio e a do Marcelino, que produzem produtos de forma artesanal. A de Tapuio é a farinha de mandioca, então a gente acompanha todo o preparo da farinha de mandioca de forma artesanal, que eles ainda fazem e produzem para o sustento deles, da comunidade. E o artesanato de Marcelino, que a comunidade ela prepara artesanatos, que a gente vê muito de fibra de buriti, para vender também para os turistas, que é uma forma de sustento da comunidade de Marcelino. Então, aqui as fotos de Lençóis Maranhenses, o 4x4. Quando eu falo de 4x4 aberto, que a gente faz alguns percursos de campo de areia, é esse carro, que a gente vai na carroceria, vai em cima, é carro aberto. Hoje a gente está trabalhando com até 7 pessoas por carro. Antes ia até um pouco mais, mas hoje não tem condição, a gente está com a capacidade reduzida mesmo. E esse é o que vai fazer os passeios na região dos Lençóis Maranhenses até a parte do Delta, até chegar antes de embarcar em lancha. Então, é esse veículo que vai ser feito. O trecho mais longo, que é o trecho de Parnaíba até Jeri, já são as caminhonetes fechadas. E aí, no meio do caminho, tem a lancha, que é a travessia de Tutóia até Parnaíba. Foi.
A lancha voadeira, esse também é um passeio, é o segundo passeio feito quando a gente faz a Rota das Emoções. Ele é um passeio que sai pela manhã, às 8 horas, 8 e meia, sai de Barreirinhas, ele vai até Caburé, que é essa terceira foto aqui embaixo, que é um braço de areia entre o rio e o mar. Parando no vilarejo de Mandacaru, que é onde tem o farol de Mandacaru, que tem uma vista panorâmica da região e do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O parque ele tem a extensão da cidade de São Paulo, então a gente não vai conseguir ver ele inteiro, né? Mas consegue ver aquele mar de areia e dunas. Achar onde que está a foto. É a Cachoeira do Bonzinho, que chama a cachoeira que tem ali na região. Legal, E Atins também é uma das cidades visitadas quando a gente faz a Rota das Emoções. Primeiro Barreirinhas, passando por Atins, e de Atins a gente vai fazer a travessia para Caburé, para pegar o 4x4 para seguir para Tutóia. Então são várias cidades. Esse é o outro opcional, flutuação no Rio Cardosa, que é para quem está ali. Essa é uma opção para quem faz a rota inversa, né? Iniciando por Fortaleza, quer descansar, precisa relaxar e se refrescar, sentar na boia e descer o Rio Formiga, que não tem erro, é só para recuperar energia mesmo. O quadriciclo, que é o passeio de dia inteiro, passando pelo campo de dunas. E o Delta das Américas. Então, esse é o cenário do Delta, da travessia. São as ilhas, que é a vegetação típica local, principalmente mangue e arbustos bem baixos, e a gente faz a travessia em lancha voadeira. Então, é um passeio mesmo de lancha por entre as ilhas, parando em alguns atrativos turísticos que tem nessas ilhas, igual a Ilha do Amor, a Ilha do Cajueiro, que você tem uns cenários para tirar foto. E aí aqui tem o Morro do Meio também, que é a formação de duna, que não é mais do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, mas é uma formação de dunas e lagoas que tem na região do Delta das Américas também. Então, você vê que é uma transição de cenários, né? Sair das dunas, partindo para uma região de rio e mar também. A travessia, para quem faz o trekking nos Lençóis Maranhenses, é areia, areia e mais areia. Nossa, muita areia, né? Essa é a extensão do parque, e existem duas comunidades que moram dentro do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que é a comunidade da Queimada dos Britos e da Baixa Grande. Então, existem pessoas que moram ali em meio a toda essa areia, eles vivem ali, e quando o passageiro ele faz o trekking, a travessia completa dos lençóis, ele passa uma noite em cada uma dessas comunidades. E a rota, que a gente já falou aqui bastante sobre rota, Lençóis, Delta do Parnaíba e Jericoacoara. Para quem pratica kitesurf, esportes náuticos, e principalmente os de vela, é uma região extremamente propícia. Essa época, agosto, setembro e outubro, é a época dos grandes ventos, então tem muito vento nessa região. Existem, inclusive, competições internacionais que vêm fazer o circuito Maranhão, Piauí e Fortaleza. Tem uma competição de kitesurf, inclusive, da Red Bull, que a gente nem fica sabendo, não é divulgado no Brasil. A gente sabe que atletas vêm do mundo inteiro para poder surfar e fazer o kitesurf tanto nas lagoas dos Lençóis, quanto nas águas de Jericoacoara e nas praias que são meio que desertas, paradisíacas, do litoral do Piauí. Então, é muito procurado para quem pratica também kitesurf e outros esportes náuticos. Só o surf que não é muito comum, porque a gente não tem onda muito grande, não tem onda muito alta. É mais vento mesmo. A Rota das Emoções, então, Lençóis Maranhenses, Delta do Parnaíba, a gente tem aqui uma vista da Revoada dos Guarais, que é um dos passeios, é o final da travessia, que consegue combinar com o voo dos Guarais quando eles voltam para os seus dormitórios, né? Eles dormem, eles se abrigam nas ilhas do Delta, e aí o céu fica tomado por um vermelho, porque o Guará ele é uma ave típica local, que ela tem um tom de vermelho vivo. A pena do Guará é bem vermelho, parece que ele está ligado na tomada, porque ele come alguns crustáceos locais e ele tem essa coloração. Então, o céu ele fica tomado pelo vermelho do Guará, e é assim, para brindar o final do passeio da travessia das Ilhas do Delta.
E Jeri já é um destino que se vende sozinho, é um destino assim, tem um apelo turístico muito bacana. As pessoas têm vontade, né? Elas se inspiram para ir para Jericoacoara e é só a cereja do bolo para fechar esse roteiro completo de Rota das Emoções. Aqui eu vou falar das configurações da rota, o tipo de rota que a gente tem, a tradicional, a super rota, a mega rota e a sob medida, que seria o privativo. A tradicional é a que a gente mais vende por conta do custo-benefício, justamente dela, pela quantidade de noites, né? São 6 noites, acaba que tem um custo mais acessível. Então, e também as pessoas não têm, assim, 10 dias para tirar só para fazer Rota das Emoções, né? Acabaria ficando muito tempo. Então, com a Rota das Emoções tradicional, dá para fazer em uma semana. O roteiro ele é todo semi-privativo, vai iniciar por São Luís, passando por Barreirinhas, Atins, Tutóia, Parnaíba e Jeri. E os passeios são 4x4 aos Grandes Lençóis, a lancha pelo Rio Preguiças, 4x4 ao Canto do Atins, a lancha pelo Delta do Parnaíba e finalizando com um tour de buggy em Jericoacoara. Então, aqui dá para ver que a gente realmente tem mais atividades que são feitas nos Lençóis Maranhenses, né? Então, o maior período que a gente gasta, a maior energia é na região dos Lençóis, por isso é importante começar sempre pelos Lençóis. A Super Rota tem 8 noites, mais uma noite que a gente inicia em São Luís, então ficam 9 noites, de fato. Na Super Rota, a gente vai incluir Santo Amaro. Então, visita as 3 cidades de entrada dos Lençóis Maranhenses, Santo Amaro, Barreirinhas e Atins, passando por Tutóia, que é onde a gente vai embarcar para fazer a travessia até Parnaíba. Então, não tem pernoite em Tutóia, é somente a passagem até Parnaíba. E Jericoacoara. E aí, além dos passeios anteriores, a gente vai incluir os passeios em Santo Amaro, que é a Lagoa da Gaivota, e até Betânia. Betânia é uma região de lagoas que ficam também em Santo Amaro. São feitos esses 2 passeios, além dos outros da rota tradicional. E a mega rota, que são 10 noites, então acabam ficando 11, incluindo uma noite em São Luís, já vai incluir a pernoite em Tutóia. Além de fazer a travessia, é feito passeio também ao Delta pelo lado maranhense. Então, são as lagoas da região de Santo Amaro, 4x4 os Grandes Lençóis, circuito de lancha do Rio Preguiças, Canto do Atins, o Delta pelo lado maranhense, a travessia do Delta de Tutóia até Parnaíba, 4x4 ao litoral do Piauí, então a gente vai fazer um panorâmico pelo litoral do Piauí, ali próximo a Parnaíba, e finaliza em Jericoacoara. Então, esse é o completo, a gente consegue ver bem, visitar de forma completa as 3 entradas dos Lençóis Maranhenses, mais o Delta do Parnaíba, tanto do lado maranhense quanto do lado do Piauí, o litoral do Piauí, que ele é pouquíssimo explorado, ele tem praias paradisíacas, assim, praias muito bonitas, e finalizar com um tour de buggy em Jeri, que é onde a gente vai visitar a Lagoa do Paraíso, por exemplo. E eu acho que é isso sobre rota. Opa! Mas não é isso não, porque temos perguntas. Nós temos perguntas, a gente abre então aqui para os agentes. Tem algumas que eu deixei para depois, porque você estava ali trazendo tanto conteúdo que eu falei, não vou interromper mais não. Mas assim, ó, vamos lá. Então, vamos fazer um apanhadão aqui. A Renata até trouxe o relato dela, que passou recentemente 5 dias, e realmente a parte do Maranhão é mais cansativa, mas que realmente vale muito a pena. Obrigada, Renata, pelo seu feedback. E eu tinha pego aqui uma pergunta que eu tinha deixado aqui, o Fritz. Qual a proposta do Day Tour para Santo Amaro? Quantas horas de viagem? Entre Santo Amaro e Barreirinhas é aproximadamente 1 hora de deslocamento para ir, para voltar. E aí o passeio ele é de lagoa, então a gente vai até um ponto de apoio onde o carro fica, porque não é possível entrar de veículo no parque. E aí lá tem um tempo, acho que são umas 4 horas de passeio, de banho, tempo livre para tomar banho e desvendar os lençóis, né? Tem gente que quer andar um pouco mais, tem gente que quer parar logo ali na primeira lagoa e ficar tomando banho. É um passeio de dia inteiro, ele sai pela manhã por volta das 8 e retorna por volta das 16 para Barreirinhas. Então, ele é um passeio de visitar ali um panorâmico da vila de Santo Amaro, mas é onde tomar banho nas dunas.
Perfeito. Os meses de mais chuva, assim, que se tem vivenciado nos últimos anos, são o quê, Maria? A gente tem o período de chuva que se inicia no final de outubro. Normalmente, ele começa a chover em outubro, aí chove bastante, dezembro, janeiro, março, até março é quando a gente tem o maior volume de chuva. Depois disso, é um pingo ou outro. Mas não tem nenhuma chuva assim que vai atrapalhar o passeio, porque como acho que acontece na maioria das cidades do Nordeste, a gente tem pancadas de chuva, diferente do que acontece em São Paulo, que fica aquela garoa o dia inteiro, né? No Nordeste a gente tem as pancadas de chuva. Então vem uma nuvem, chove muito, bastante ali e vai embora e acabou, passou. Dá Vem para uma continuar o nuvem, passeio. vem uma nuvem, te molha dos pés à cabeça, logo vem o Isso. sol de rachar, você E seca e aí já pronto, seca fez a tudo e acabou. fotossíntese. É. Eu já peguei isso em Atins, estava em Atins e aí a gente ficou preocupado porque o carro ele deixa a gente na lagoa e ele volta, porque ele não pode ficar lá dentro do parque, né? Os veículos não podem, a gente ficou com guia. E aí começou aquela chuvona, né? Não tem um abrigo, não tem um guarda-sol, não tem uma sombra, né? Lençóis não tem nenhum tipo de construção. E aí começou a chover, choveu, choveu, aí lá vem o sol, passou e continuamos curtindo a lagoa. Muitas emoções num dia só. A Sim. Sandra perguntou qual a cidade de hospedagem. Sandra, são vários pontos, na verdade, né? Depende do roteiro que o passageiro for realizar pela rota. Mas as cidades chaves são quais mesmo, Maria? Barreirinhas, Atins, Parnaíba e Jeri. Isso, pronto. Quantas noites fica em cada hospedagem na rota? 6 mais uma? É uma noite em São Luís, né? Que se Uma recomenda, e noite em São depois. Luís. E aí depois são 2 noites em Barreirinhas, isso para o tradicional. 2 noites em Barreirinhas, uma noite em Atins, uma noite em Barreirinhas, uma noite em Atins, uma noite em Parnaíba e 2 em Jeri. Ela tá afiadaça. Tem alguma refeição inclusa nessas? Aí seria mais a opção do pacote, né? Quando a Tati for mostrar a simulação no portal, a gente vê essa parte, né, Tati? Porque acho que só o café da manhã Aí mesmo. é o café da manhã, eu imagino. A Fabi também acabou. Ó, gente, todo mundo tá indo para Jeri, ó, porque acabou de chegar de Jeri, foi sensacional, mas ela quer ir para a rota. A Renata também quer fazer a rota inteira. Carol parece ser lindo, lindo mesmo. Qual a cidade de hospedagem a gente respondeu? Também quer fazer direto. Choveu exatamente na hora de ver o pôr do sol, do pôr do sol em Lençóis. Morri. Em Vai ter que Atins. voltar, né? Qual é o nome do hotel em Atins, ô Maria? Acho que a hospedagem acho que é mais com a Tati, né, Tati? Que a gente faz a parte terrestre, eles fazem a Então, parte de hospedagem. eu até me confundi. Então, vamos fazer o seguinte, Tati, você quer mostrar o portal para a gente como a gente faz essa busca? Vou mostrar, vou pedir só um auxílio da Karina, que é da nossa equipe do comercial. É uma apresentação que também a gente vai passar para vocês, tá? Para vocês deixarem lá para qualquer hora. Se alguém quiser consultar, fica mais fácil, tá? Cá, coloca para mim, por gentileza, na tela a nossa apresentação. É coisa de 5 minutinhos, só para a gente dar uma pincelada aí. Tá aparecendo para todo mundo? Assim, aham. Legal. Então, assim, pessoal, esse é uma pronta referência, um guia, né, de como procurar os nossos produtos, pacotes, na verdade, de ecoturismo e também, possivelmente, outros pacotes. Mas a gente vai focar aqui na Rota das Emoções, tá? Pode passar, Cá. Então, é bem simples. A mesma consulta que vocês fazem na aba de receptivo, vocês colocam lá a cidade-chave, o período que vocês querem e a quantidade de pessoas. Esse é o início. Então, vocês colocam as informações que o nosso portal pede, né, na busca, e aí dá um buscar. Pode passar, Cá. Aqui, pessoal, eu coloquei como exemplo Barreirinhas, o destino. Por quê? Vocês podem achar como São Luís, como Barreirinhas, às vezes também como Atins, dependendo do pacote que vocês querem achar. Porém, Barreirinhas sempre vai ser fato, né? Porque é a primeira cidade que passa. Então, assim, eu coloquei como exemplo Barreirinhas para vocês verem como que vai vir o resultado no nosso portal. Então, aí, ó, eu preenchi Barreirinhas, peguei um período X,
a quantidade de pessoas e dou um pesquisar. Cá, segue, por favor. Aí vai aparecer. Nesse caso, eu coloquei só um print de como que vai aparecer. Por exemplo, o Smart não tem mais, né? Então, quando eu printei, era antes dele ser fechado, por causa da pandemia. Então, assim, o tradicional, que a Má falou, todos os outros pacotes, se tiver mais dias, por exemplo, meu passageiro ele quer fazer 10 dias, 9 noites, pode fazer. Tudo a gente consegue ajustar, tá? Não é porque, assim, tá no portal, tá fechado com 6 dias, eu só posso vender assim? Não. Tudo a gente pode colocar uma noite a mais, colocar uma noite a menos, tudo também a gente pode dar uma mexida. A gente passa lá para a equipe da Maria, da Taguatura, eles são sensacionais, sempre ajudam para a gente deixar a gosto do cliente, do passageiro, tá? Então, no nosso portal, fazendo a busca, vai aparecer as opções de pacotes, tá? O que acontece, Carlinha? Alguém perguntou em relação à hospedagem, né? Esse pacote, ele é bem flexível em relação à hospedagem. Como assim? Quando você vai no receptivo, ele vai ter o pacote de serviços. Ele não vai ter o pacote de hospedagem. Por quê? Passageiro, ele pode ser um passageiro que quer uma coisa mais econômica ou passageiro que quer as melhores opções no destino. Então, a gente deixa muito a critério do pessoal ir na nossa aba de hotelaria e fazer a hospedagem a gosto. Nada daquele pacote engessado. Vai ter nesse hotel, vai ter naquele hotel. Mas o passageiro não gostou do hotel em Barreirinhas, eu queria mudar só esse hotel. Não tem esse fechamento. Então, assim, fica muito flexível para o próprio cliente escolher qual opção que ele quer. É engraçado que, assim, muitos dos pedidos que acabam vindo para a gente, o pessoal já vem com as opções de hotel fechada. O passageiro já pesquisou, ele falou que quer ficar nesse hotel aqui, naquele hotel ali. Então, por isso que a gente optou também por deixar somente os serviços, tá? Porque a partir dos serviços é uma coisa um pouco também mais complicada de ficar montando, que aí pegar serviço por serviço, ficar fazendo um a um é trabalhoso. Então, a gente já deixa montado, vocês só incrementam com a hotelaria, tá? Cá, segue, por favor. Aí, uma coisa importante, tá, pessoal? Porque, assim, quando a gente passa as opções de pacote, na primeira tela tem o nome, tem os dias de saída, se é regular, se é privativo, porém, day by day, mais informações, sempre clicar nesse mais informações que eu coloquei a setinha, que vai aparecer todas as informações pertinentes àquele pacote, tá? Cá, segue, por favor. E aí, acho que o pessoal que trabalha com HTL já está afiado, né? Ou reserva ou opta por colocar, adicionar o carrinho para depois fazer o pagamento. Então, é a mesma coisa, pessoal. Vocês podem reservar direto ou adicionar ao carrinho. Quem trabalha conosco já sabe como funciona. Quem não sabe, manda aí um e-mail no receptivo, no receptivo 2, que a gente vai ficar muito feliz em instruir vocês, tá bom? Segue, cá, por favor. E aí, preenche com as opções, com as informações que o nosso sistema pede. Crucial, nome, sobrenome, um telefone de contato dos passageiros, que isso é bem importante, tá? Porque, assim, como é uma rota, como é um pacote bem extenso, então é muito importante o pessoal do receptivo ter o contato direto do passageiro, passar alguma instrução, ou o próprio passageiro querer falar diretamente com o receptivo ou com o guia, enfim. Então, esse contato, ele é para aproximar o pessoal, tá? E RG, porque assim, RG é o CPF, porque como está atravessando estados, é importante ter. Então, o pessoal lá do receptivo, do fornecedor, acaba pedindo para a gente. Então, se vocês preencherem direto, evita a gente de mandar um e-mail de volta para vocês, rebatendo, passa tal informação. Então, se vocês preenchendo todas as informações aí, ao reservar, já é um caminho andado, tá bom? Cá, segue, por favor. E aí, finalizando a reserva, escolhe a forma de pagamento, dá um aceite nas condições, dando o aceite nas condições, reserva, fechou a reserva. Importante informar que, a partir do momento que se fecha a reserva,
pessoal da Taguatur já recebe a venda. Então, assim, não precisa vocês aguardarem uma resposta nossa de se está confirmado ou não está confirmado. Não. Bate lá na Taguatur, já é imediato. Vocês recebem uma cópia, eu recebo uma cópia e o pessoal lá da Taguatur também recebe uma cópia, tá? Segue cá, por favor. E aí vai vir o voucher. Então, assim, esse é o último passo. O voucher vai ter todas as informações dos clientes e também o que ele adquiriu, tá? Então, esse é o passo final, tá bom? Cá, segue para o último passo, por favor. Aqui, eu coloquei um guia rápido de destinos, porque o pessoal, quando vai no nosso portal, eles ficam... Gera uma dúvida, né? Qual cidade que eu coloco como chave? Então, eu já coloquei quais cidades que vocês conseguem encontrar. Rota das Emoções, Lençóis Maranhenses, e tem os outros pacotes de eco. Por exemplo, Chapada das Mesas, que a gente trabalha com a Taguatur também, a cidade-chave é Imperatriz. Então, já está lá abastecido. Colocou Imperatriz, vai dar a opção dos pacotes. Vai colocar Barreirinhas, Atins do Toy, Alto do Parnaíba, já vai lá aparecer para vocês as opções de pacote, tá? E é isso, pessoal, é super rápido, vocês viram que é simples, são 6 passos, mas assim, que vocês conseguem reservar com a gente em 5 minutos, é rapidão, tá? E aí ficam os contatos, que também vai ficar na aba da integração trade, tá? Para vocês entrarem em contato conosco, tanto por telefone, como também pelos e-mails, tá bom, pessoal? Se ficar dúvida também, podem mandar agora via chat ou mandar aqui nos e-mails ou via telefone, ok? Ok, eu queria complementar não, né, mas fazer um alerta para quem já trabalha com EHTL. Agora o sistema de senha é pelo aplicativo do Google, então quem ainda não fez, fiquem espertos. Foi comunicação por e-mail, mas não custa a gente ratificar aqui que mudou esse procedimento, é um procedimento de segurança, eu já tenho o autenticador no celular, é simples, é bem fácil. Então, se alguém aqui tiver com dúvida, chama uma DM no privado, a gente coloca vocês em contato com o pessoal da EHTL, a gente explica, enfim, não passem aperto por conta disso, porque antes ia uma senha pelo nosso e-mail para acessar o portal, agora não mais, agora é via Google Autenticador. Felipe, para o cadastro, eu devo colocar o nome do... É bom você colocar, sim, o IT na frente da sua agência, tá? Quem está fazendo o cadastro junto à EHTL, é bom se identificar como agente de integração, porque as meninas já sabem que são do grupo, e eventualmente a gente precisar ir fazer um bate-bola, a gente já tem como identificar rapidamente para poder ajudar. Então é isso. Eu queria agradecer, Maria, pela sua... aula de rota, muito objetiva, mas muito agregadora, muito específica, assim, a forma que você trouxe o assunto, porque a gente olha o mapa e a gente fala, meu Deus, não vai dar. Agora. E você fala, não, e agora, o que eu faço? Mas não, e você fala, não, é isso, é a lancha, é o tempo, é essa época. Então, esses assuntos, com certeza, esse treinamento está sendo gravado, depois vai para o nosso site, então quem perdeu a oportunidade de assistir ao vivo vai assistir depois no gravado, mas você trouxe uma forma muito leve de se aprender rota, então parabéns pela abordagem, obrigada pelo seu tempo, meninas da EHTL, obrigada pelo tema, pela parceria, a gente está junto. Lili, deu tudo certo? Deu, graças a Deus. É bom lembrar também, Carlinha, que a gente está no mês de aniversário, e até o dia 30 aí tem a possibilidade de você embarcar com a gente para Cancún. Ainda tem segundo e terceiro lugar, tem 2 destinos nacionais. Então, Opa! Vale a pena concentrar as vendas aí até o dia 30 na EHTL e participar. Aí você vai ficar Fala mais... Fala aí o que a gente precisa, porque para fazer um lembrete, hoje mesmo eu vendi HTL, hein? Aí, que beleza. A gente está dedicando esse período às vendas de lazer e a internacional, né? Com várias oportunidades que estão surgindo, fronteiras se abrindo. E o primeiro lugar aí, quem mais vender, vai ganhar uma viagem para Cancún com direito a acompanhante, com aéreo, com hospedagem e com serviços inclusos, tá? Então, bora vender HTL.
Então, até o dia 30 tem tempo, né? Tem A gente tem tempo, aqui, 8 dias. 8 dias dá. muito tempo, bastante. Bom, gente, então é isso. Obrigada. Agradeço aí o tempo de todo mundo. Uma sala cheia. A gente teve pico hoje de 75 pessoas. Então, queria agradecer aí o apoio e a participação de todo mundo. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada, Obrigada. Carlinha. Tchau, Nada, pessoal. tchau. Obrigada.